Olá, vamos dar continuidade à leitura no livro do Apocalipse e hoje nós iremos ler e explicar o fundamento do capítulo 12. Esse capítulo nós vamos ter que fazer em 2 vídeos, porque ele tem muita coisa para se explicar, muito fundamento, e um vídeo só vai ficar muito longo. Então eu vou fazer ele em 2 vídeos. Vou procurar resumir o máximo para ver se consegue fazer 2 vídeos de mais ou menos 20 minutos, ok? Então no capítulo 12 está escrito aqui, ó, a mulher e o dragão. Eu vou ler versículo por versículo e já vou explicando, para não perder muito tempo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, esse é o desejo de Deus de muito tempo que Deus queria que isso acontecesse. Por quê? Essa mulher que se fala aqui é a igreja. Então Deus queria uma igreja revestida do sol. O sol é Deus, é o astro maior que nós vemos ao olho nu, é o mais poderoso. Então Deus sempre quis uma igreja revestida do poder de Deus para vencer a tentação e colocar Satanás debaixo de seus pés. Porque aqui fala, e a lua debaixo de seus pés. A lua, ela representa a noite, e a noite é trevas. Então, para representar, e o dono da treva, o príncipe das trevas é Satanás. Então, o que Deus quer? Uma igreja revestida do poder de Deus, que vence a tentação e tenha o poder de vencer Satanás e pôr ele debaixo dos seus pés. Como diz um ditado popular aí, pisar na cabeça do adversário. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ou seja, uma igreja que tinha por base ministerial 12 apóstolos. Porque o Senhor Jesus confiou aos 12 apóstolos a divulgação da sua doutrina. Então, a princípio, a igreja tinha por base ministerial 12 apóstolos. E não foi só no princípio. Hoje, nós estamos lendo aqui uma parte escrita por um desses apóstolos. Então, naquele tempo, eles estavam presentes ensinando a doutrina de Jesus Cristo, deixou muita coisa escrita e hoje quase tudo que se prega na igreja é baseado nesse ministério inicial dos 12 apóstolos. Todo o Novo Testamento foi escrito por alguém entre os 12 apóstolos. Então, até hoje, nós somos doutrinados, ensinados através das cartas desses apóstolos. Então, assim foi que Deus formou a igreja fundada por Jesus Cristo. Uma igreja revestida do poder de Deus, que vence a tentação e põe Satanás debaixo dos seus pés, e que a base ministerial são 12 apóstolos. Isso é até o dia de hoje. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. O anúncio dessa obra, ela se iniciou lá no tempo de Abraão. A primeira pessoa que Deus se manifestou e falou que ia fazer essa obra através de Jesus Cristo foi lá com Abraão. Abraão foi o primeiro a ouvir essa promessa. Desde então, houve aí uma certa ansiedade por parte do povo para ver como seria essa obra. E isso o tempo foi passando. Quando chegou no tempo do povo estar lá no Egito escravizado, clamaram pelo Deus de Abraão, Deus socorreu o povo
E depois que tirou o povo de lá, Deus levantou vários profetas. O primeiro profeta que Deus levantou foi Moisés. Moisés também falava, pregou a respeito desta obra. Então, todo aquele povo judeu, por todos os anos de sofrimento, eles viveram ansiosos, querendo que essa obra acontecesse. É o que está escrito aqui. E a mulher gritava com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Porque até o céu também estava ansioso. Até o céu queria muito que essa obra acontecesse. Porque os anjos do bem têm muito prazer na salvação do homem. E para provar que o céu estava também ansioso para essa obra acontecer, é que quando o Senhor Jesus nasceu, veio legiões de anjos e veio anunciar aos pastores que tinha nascido lá em Belém, o Salvador do mundo. Então, o mundo teve ciência desse acontecimento e o céu manifestou. Então, é isso que está escrito, que havia uma grande ansiedade, com ânsia de que essa obra acontecesse logo, tanto na terra como no céu, houve essa ansiedade. Mas diz aqui no versículo 3: E viu-se também outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, olha, dragão é aqui, essa palavra dragão, que representa aí um animal, na verdade, ele aqui está falando de Satanás. Então, Satanás, esse é o dragão. Porque o que faz o dragão? Destrói, faz o mal, perigoso, assusta. Essa é a função de Satanás. A função dele é fazer o mal. Então, mas quando fala que ele tem 7 cabeças, é porque é porque no tempo, desde quando se começou a levantar os grandes impérios, Satanás estava por trás de todos esses movimentos. Então, Satanás é que articulou aqueles grandes imperadores para montar o seu exército, fazer um grande império e fazer o mal. Então, Satanás estava por trás. Então, foi classificado 7 grandes impérios como sendo a manobra de Satanás para fazer a sua arte na terra, fazer a sua ruindade na terra. E no tempo do Senhor Jesus, no tempo do Senhor Jesus, ele esteve presente também, usando uma das suas cabeças, porque cada cabeça era um imperador, e cada cabeça foi um período, foi um tempo que ele foi usado. Então, e no tempo do Senhor Jesus, o Império Romano era quem dominava toda a Europa. E esse império era uma das cabeças de Satanás, ou seja, era um dos instrumentos usados por Satanás para perseguir o povo. Lá no capítulo 17, o Apocalipse explica que esses impérios, lá no tempo de Daniel, esses impérios, muitos impérios já tinham se acabado e que outros viriam. E fala desse aqui, desse império aqui, o romano, que é uma das suas cabeças. E esse dragão, o que está escrito aqui, ó? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. 10 chifres, porque esse dragão, esse império, ele estava fundamentado, apoiado e tinha o domínio de 10 nações da Europa. Era a sua base de apoio, era a sua força. Ele tinha domínio sobre 10 reinos da Europa. E aqui fala no versículo 4 que a sua cauda, ou seja, a cauda de Satanás, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.
Aqui, quando fala da cauda, a cauda é a lábia, é o diálogo, é a conversa que ele teve, que esse querubim caído teve em cima dos anjos, abaixo dele, e convenceu. E convenceu uma grande parte dos anjos. Está escrito aqui que chegou a um terço dos anjos no céu para ficar do lado dele. E quando Satanás foi lançado fora, que Deus não quis mais ele no céu, lançou ele fora, todos aqueles que ajudaram, que apoiaram o Satanás, veio junto com ele. Um terço da população do céu. Então, aqui está escrito, a sua a cauda é a sua lábia, o seu mal que ele plantou ali onde ele estava, fez com que um terço dos anjos também perdesse o seu lugar no céu. Mas o que eles fizeram? Está escrito aqui que esse dragão, ele fez de tudo para estar junto do Senhor Jesus quando o menino nascesse, para articular ali um meio e acabar com o Senhor Jesus. Por que ele queria fazer isso? Porque é o Senhor Jesus que veio trazer as grandes revelações e veio. Nós não lemos aqui no versículo 1 que Deus queria uma igreja revestida de Deus para pôr Satanás debaixo dos seus pés. Então o Senhor Jesus veio trazer esse poder, esse dom, para colocar no povo dele para vencer Satanás. E por isso que Satanás não queria que o Senhor Jesus concluísse essa obra, porque ele sabia que o poder que está em Jesus Cristo ia ser derramado sobre aqueles que o seguem, e que aí então o dom de Deus naqueles que servem a Deus ia vencer Satanás e pisar na cabeça dele. É por isso que ele não queria que essa obra fosse concluída. E articulou, fez de tudo para que matasse o Senhor Jesus ainda criança. E nós vemos, tem uma passagem lá quando o menino nasceu, Deus até zombou de Satanás, revelou para os 3 reis magos, eles vieram até Jerusalém, falaram para o rei Herodes que tinha visto uma visão da parte de Deus, e que Deus tinha anunciado para eles que ali na redondeza de Jerusalém tinha nascido o rei dos judeus. Então, foi inquirido ali pelas profecias e eles viram que essa profecia ia se cumprir em Belém. E os magos foram lá e viram cumprir essa parte. E depois, Herodes foi tomado por um sentimento diabólico e achou que de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que no meio dessas crianças matasse o Senhor Jesus. Mas está escrito aqui, que deu à luz um filho, um varão, que há de reger, que ele vai reger todas as nações, e com vara de ferro, com a mão forte, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para reinar, ele veio para ser rei, ele jamais poderia ser derrotado. Satanás articulou, usou ali das autoridades para ver se pegava o menino Jesus, não pegou, porque o poder está na mão de Deus e não na mão dele. E o Senhor Jesus veio, cumpriu a sua obra e voltou para o céu, para reinar e governar sobre as nossas almas e nos proteger. E está escrito aqui também no versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Todos sabem que após o batismo do Senhor Jesus, para onde ele foi? Ele foi para o deserto. Quem fazia parte da igreja do Senhor Jesus naquele momento? O Senhor Jesus, Maria e José. Então, o Senhor Jesus era a base da igreja. Aqui está escrito que a mulher, que é a igreja, fugiu para o deserto. Veja bem, o Senhor Jesus, numa ocasião, ele disse assim, quem quiser me seguir,
renuncie tudo e siga-me. Renuncie até a sua própria vida. O Senhor Jesus foi para o deserto. No deserto, todos sabem que lá não tem abrigo. Em alguns lugares se acha uma caverna, em alguns lugares se acha raramente uma árvore para se proteger, mas geralmente em um deserto não se acha nada, nem comida e nem água. Então ali o Senhor Jesus deu o exemplo, o que seria a sua igreja. Uma igreja que não se prende a nada, uma igreja que não tem amparo material, mas tem a proteção divina. O Senhor Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, não pereceu, venceu a tentação e saiu dali mais reforçado. E o Senhor Jesus estava dando ali uma dica, qual seria o caminho da sua igreja, muitos iam perder todo o bem material, muitos iam perder até a sua vida, muitos iam viver desamparados, como se estivessem vivendo no deserto, sem nenhum recurso, sem nenhum amparo, sem nenhum conforto. Muitos iam viver nessas condições, mas seria sustentado por Deus. Sairia deste mundo vitorioso, porque muitos já passaram por isso. Porque quando fala aqui que a mulher fugiu para o deserto, não quer dizer que é um deserto literalmente. Mas quantas pessoas nesta terra, lá no passado mesmo, logo que começou essa obra através do Senhor Jesus, logo os primeiros convertidos, depois da ressurreição do Senhor Jesus, o povo começou a ser perseguido, o povo começou a ficar desamparado, muitos foram mortos, muitos perderam seus bens, muitos perderam as suas casas, muitos perderam a mordomia da vida, muitos deixaram de ter uma vida digna, vivendo espiritualmente como se estivesse no deserto, sem nenhum amparo, sem nenhum conforto, sem nenhuma esperança material. Mas Deus sustentou. A igreja não morreu. Alguns morreram até torturados, mas a igreja permaneceu viva. Então, é isso que está dizendo aqui, esse versículo 6, que o Senhor Jesus, ele ele indicou, ele mostrou qual seria o caminho da igreja. Viver muitas vezes desamparado. Hoje, nós vivemos na mordomia, principalmente aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas sofrem alguma perseguição. Por parte das autoridades, aqui ninguém persegue. Alguns sofrem alguma perseguição por alguém que não entendeu, mas, no geral, ninguém sofre nenhuma perseguição. Agora, veja bem, aqui está dizendo que ali foi alimentado durante 1260 dias. Esse período aqui de 1260 dias corresponde ao período de 1260 anos, que foi o período onde a Igreja Romana, Católica Romana, se tornou um império no ano de 538 depois de Cristo, e esse poder foi só aumentando até que chegou aí, e essa igreja, ela começou a ensinar uma doutrina errada, ela começou a desviar-se da verdade, e por isso muitos rejeitaram a doutrina desta igreja. E como ela tinha o poder, ela começou a fazer as grandes perseguições, até que chegou no ano de 1231, aonde foi dado assim um decreto, foi criado um decreto sobre a Inquisição. Se alguém não sabe o que é Inquisição é questionamento. Como é que funcionava isso? As grandes autoridades do catolicismo decretou que ninguém podia ter outra religião a não ser o catolicismo. Se tivesse qualquer outra religião, seria crime. Seria crime. Como muitas pessoas não aceitavam, faziam suas adorações, suas práticas religiosas escondidas. E quando era descoberto, eram chamados para ser interrogados. E essa interrogação era chamada de Inquisição. E não tinha tolerância. Se fosse provado que essa pessoa estava praticando outra religião a não ser o catolicismo, a sentença era uma só, pena de morte.
e de maneira dolorosa. Era uma tortura sem precedente. E muitas vezes torturava toda a família para saber se mais alguém estava praticando uma religião diferente do catolicismo. Isso aí era a Inquisição. E essa Inquisição, ela durou do ano de 1231 até o ano de 1798, quando o Papa foi tirado do trono, o Papa foi tirado do trono, e daí então diminuiu o poder da Igreja Católica e acabou a Inquisição. Daí para frente, todos podiam ter a sua religião independente, sem precisar dar satisfação para a Igreja Romana. Então, é essa parte aqui que está dizendo aqui. O Senhor Jesus deu a dica e mostrou qual seria o caminho da igreja: viver desamparado, viver como se estivesse no deserto, mas que seria muito perseguido, torturados, mas que Deus sustentaria essa igreja. E essa igreja permaneceu firme, atravessou todas as tribulações e permaneceu firme até o fim. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então, Satanás começou a usar das autoridades para fazer grandes perseguições aos cristãos. Mas o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, já estava no céu, já tinha recebido o poder, e do alto do céu ele socorria os que estavam sendo perseguidos. Na verdade, muitos foram mortos, muitos foram torturados, muitos foram queimados vivos. O Senhor permitiu. Mas, no geral, o Senhor ajudou para que a igreja não acabasse. Quando que fala, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, Miguel é o Senhor Jesus. Tá? Miguel é o Senhor Jesus. E os seus anjos, os anjos que Deus enviava para ajudar o povo. E o dragão batalhava também, quer dizer, fazia suas guerras, usava das autoridades para perseguir o cristão. Mas o dom que o Senhor Jesus derramou sobre os seus valentes, venceu e saiu vitorioso nessa grande batalha. Quando fala que saiu vitorioso, não quer dizer que não sofreu algum dano. Muitos morreram de maneira dolorosa. Mas quem sai dessa terra fiel a Deus, por pior que seja a situação, ainda é vitorioso. Não tem nenhuma derrota nessa parte. Tem algum prejuízo, derrota não. Então, o servo de Deus venceu Satanás, e Satanás perdeu o seu lugar no céu, e não achou mais lugar para ele no céu. Nessa parte aqui do Apocalipse, coincide, é a mesma referência que nós encontramos no capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor Jesus separou 70 discípulos para anunciar o Evangelho. E porque a meta de Deus qual era? Plantar essa obra na terra, e quando os convertidos renunciassem à sua própria vida, não ligando para o que fosse acontecer, renunciassem à sua própria vida pelo amor de Jesus Cristo, essa obra seria consolidada. Que não caberia mais Satanás questionar, fazer alguma coisa acusando alguns servos de Deus pela fraqueza que cada um de nós temos, mas que o Senhor Jesus ignoraria toda a nossa fraqueza e nos justificaria pelo fato de crer nele e não se importar com o dano da sua vida material, importar somente em agradar a Deus. Então aqui é que está a explicação dessa batalha que houve no céu. E está escrito aqui no versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás,
que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, depois que, quando os apóstolos voltaram daquela missão, os 70 discípulos voltaram daquela missão, e todos cheios de alegria, porque viram muita obra, e voltaram cheios de alegria, porque disse assim, até Satanás fugia de nós, no nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim, eu vi Satanás cair do céu como raio. Então, nesse momento aqui, é que se cumpriu essa parte aqui de Apocalipse. O Senhor Jesus consolidou a sua obra na terra, a porta de salvação estava aberta, houve um grande número de pessoas convertidas, uma adesão muito forte, um grande número seguiu o Senhor Jesus, e Satanás foi derrotado pela fé daqueles que eram convertidos em Jesus Cristo. A partir dali, ele foi lançado e nunca mais ele teve direito de subir ao céu. Então daí houve uma grande vitória do povo de Deus, e o nome de Deus foi glorificado por isso. Eu vou fazer esse vídeo até o fim, eu ia abrir em dois, mas eu vou fazer até o fim, porque senão vai ficar desentendido. Quem assiste um vídeo pode não assistir o outro, faltou um pouco de entendimento aqui. Aí está escrito aqui, ó, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, aqui se cumpre aquela parte que está escrito assim, que pela morte dos servos de Deus, está lá, está em 2 e aos Hebreus, pela morte dos servos de Deus foi consagrado o príncipe das suas almas. Então, aqui se cumpre também aquela parte que a mulher estava ansiosa, gritava com ansiedade, porque precisava de dar à luz, quer dizer, precisava de iniciar essa obra para abrir uma porta de salvação no céu. Então, quando essa obra foi consolidada, olha o que está escrito aqui, a festa que o céu fez, porque estava uma porta de salvação aberta, houve ali um grande número de pessoas que aderiram ao nome do Senhor Jesus e entraram na estatística de cidadão do céu. Então o céu dizia assim, ó, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então isso aqui é que é importante. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vencemos o pecado. O homem de si mesmo não tem um poder, mas aquele que crê e persevera no Senhor Jesus, esse será vencedor. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Está vendo aqui como é que o céu estava ansioso? Agora vamos fazer festa, porque está consolidado a obra de Deus na terra. Mas dizia assim os anjos, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando fala pouco tempo, a gente não sabe quantos anos ou quantos milhões de anos terreno o céu viveu em paz, sem nenhum problema. Porque o problema só surgiu quando Deus resolveu criar o mundo para dar de presente a Jesus Cristo. Aí nasceu a inveja e começou a vir os problemas. E quando Satanás foi lançado fora do céu, então ele sabe que Deus vai atingir um número de escolhidos, Deus vai atingir, tem um número determinado por Deus, para o Senhor Jesus salvar, e quando atingir esse número,
então o Senhor vem buscar os seus e o resto será condenado junto com Satanás. É por isso que ele fala que ele está apavorado, porque sabe que tem pouco tempo, porque os anjos estão trabalhando muito para salvar uma grande multidão na terra. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Deus sabia que Satanás ia usar de todos os seus recursos, as autoridades desse mundo, as grandes autoridades, os seus anjos malignos, ia fazer de tudo para perseguir e atrapalhar o plano da mulher. Então o que Deus fez? Deus encheu o povo de dom. Deus derramou os seus dons em cima do povo dele, em cima daqueles que invocam o nome do Senhor Jesus para resistir. É por isso que fala que foi dado para a mulher 2 asas de uma grande águia, porque a águia tem um voo muito seguro, um voo muito estável, ela tem muita resistência no seu voo. É de tal maneira que uma águia ela consegue transportar uma presa que pesa 3 vezes mais o seu peso, de tanta força que ela tem nas suas asas. E assim também a igreja, que é a mulher é a igreja, essa igreja também resistiu tantas perseguições, tantas dificuldades, mas com a força de uma águia, voou com as forças das asas de uma águia, voou na linha do tempo, que desde lá do passado, uma grande perseguição, mas essa mulher não morreu. Ela resistiu, passou por grande dificuldade, pelo fogo, pela água, por tortura, por feras, por perseguições, diferentes leis, diferentes países, diferentes ditaduras, diferentes autoridades, mas resistiu até o fim. Aqui no Brasil nós somos privilegiados. Até hoje nunca sofremos uma perseguição. Não sabemos como vai ser os anos futuros, mas em outros países eles não têm tanta liberdade como nós aqui. E por isso que em outros países essa mulher está como uma águia, essa igreja está igual uma águia, voando com muita resistência para vencer o tempo, vencer o tempo. E aqui quando fala que ela é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, sustentada porque ninguém tem força de si mesmo para vencer Satanás, ninguém tem. Quem é que sustenta o povo de Deus? É o Senhor Jesus. É Ele que sustenta. E como é que essa igreja ela vai conseguir resistir a um tempo e tempos e metade de um tempo? Todo o tempo da duração da era cristã. Então a igreja que o Senhor Jesus plantou, começou lá com os 12 apóstolos, isso foi se multiplicando. Essa igreja o Senhor Jesus está sustentando até o dia de hoje. Os antigos se foram, os novos convertidos estão aí. O Senhor Jesus está trabalhando, dando os dons, se manifestando, mostrando, revelando, dando para eles a fé necessária, trabalhando na vida de cada um para que eles resistam. E esse tempo e tempo, metade de um tempo, corresponde ao início da obra lá em Jerusalém, pelo Senhor Jesus, até o fim dos tempos, quando tudo será cessado. Mas essa igreja, essa mulher com asa de águia resistente, ela vai passar por todo tipo de perseguição, todo tipo de tempestade, todo tipo de coisa ruim, mas ela vai resistir. Ela vai até o fim, até ficar fora da vista da serpente, que é o céu. Então ela vai até entrar na glória de Deus. E quando essa igreja entrar na glória de Deus, que é essa mulher entrar na glória de Deus, aí pronto, está fora da vista da serpente e ela nunca mais vai chegar nem perto daqueles que hão de se salvar. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. Essa serpente é Satanás. A serpente simboliza perigo.
E o perigo para nossas almas é Satanás. E como é que Satanás lançou da sua boca rios de água? Através das grandes autoridades daquele tempo, dos imperadores. Naquele tempo, lá no início, houve muitos decretos por parte do Império Romano para perseguir e acabar com a igreja cristã. Não somente os imperadores romanos, mas também os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os judeus que não criam no Senhor Jesus, fizeram também, foram usados também para perseguir o povo de Deus. Mas o decreto é que simboliza o rio, porque o dragão lançou da sua boca rio atrás da mulher para fazer arrebatar ela, ou seja, para fazer ela sufocar, morrer afogado. Foi isso que muitos imperadores fizeram. Mas está escrito aqui que a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, como que a terra fez para tragar esse rio? Quem lançava os rios eram os decretos dos imperadores era que simbolizava o rio. Mas o que fez Deus? Deus começou a abrir a terra e sepultar um por um. Começou a mandar para a sepultura eles. Lá em 12 de Atos dos Apóstolos está lá uma parte que um dos imperadores morreu ali, comido pelos bichos, porque ele estava muito empolgado, começou a falar muita coisa querendo ser Deus. O anjo veio, tocou nele e foi, pelo que relato que está aqui na Bíblia, foi o primeiro que Deus mandou para a sepultura. Foi ali que a terra começou a ajudar a mulher, abrindo a sua boca e engolindo esse rio. Aí o que acontece? Os anos passaram, o tempo passou, já faz mais quase 2000 anos da morte do Senhor Jesus, as leis mudaram, muitos imperadores foram para a sepultura, Satanás começou a perder a autoridade, ele não tinha mais instrumento para ele usar, e ele se irou porque ele foi ficando sem instrumentos autoritários para ser usado. Aí está escrito aqui no versículo 17, que esse versículo 17 é o que nós estamos vivendo hoje. Só para adiantar, esse capítulo 12 de Apocalipse é o capítulo que nós estamos vivendo no presente momento. Mas quase todo o capítulo 12 do Apocalipse já se cumpriu. O único capítulo que ainda não se cumpriu, o versículo, na verdade, o único versículo que ainda não se cumpriu é esse 17. Olha o que está escrito aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que significa isso? Poucos países, principalmente os países europeus e os latinos, todos os países das Américas, poucos países proíbem a prática da religião cristã. Poucos. São poucos que proíbem. Então o que acontece? Nos países muçulmanos, lá realmente ninguém tem a liberdade de pregar, ou quase todos os países muçulmanos são proibidos a pregoar a palavra do Senhor Jesus. Mas na Europa e nas Américas, quase todos os países têm a liberdade. Então Satanás ele perdeu instrumentos, ele perdeu a autoridade na mão dele para perseguir os cristãos. E ele se irou. Ele se irou, mas ele disse, mas eu vou perseguir esse povo até o fim. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, eu vou perseguir. Eu vou fazer de tudo para atrapalhar a vida espiritual deles. É isso que acontece hoje. Nós podemos ter a liberdade por parte da lei, a liberdade por parte das autoridades, mas não podemos vacilar, não podemos dormir acordado. Nós temos que estar atento, vigiar, porque Satanás, ele não brinca. Ele está nos rodeando, procurando ocasião para atrapalhar nossa vida espiritual, e toda vez que ele tiver oportunidade,
ele vai fazer alguma coisa para nos aborrecer. Então, espero ter ajudado. Procurei traduzir de maneira bem resumida. Quero dizer que isso aqui não é uma pregação, é uma explicação do que está escrito. Uma pregação seria um pouco diferente. É só explicando o fundamento, o que significa essa leitura. Então, espero ter ajudado. Ficamos firmes, porque o Senhor nosso Deus, Ele derramou dos seus dons sobre a sua igreja. E essa mulher está revestida do sol. E quando o sol brilha, as trevas têm que fugir da presença de Deus. Deus abençoe a todos.